Olá, meu nome é Vânia Lima, eu sou coordenadora então do projeto de ensino 1417, que trata então do estudo e formulação de questões avaliativas como ferramenta de aprendizagem e integração de conteúdos. Neste vídeo, nós vamos direcioná-los para docentes, que estão então tendo a intenção de formular e aplicar questões com a estética do ENAD para suas turmas de graduação, como uma forma de já prepará-los para o exame nacional. Então, o título deste vídeo é Docentes conhecendo a prova do ENAD, treino para a formulação e aplicação das questões objetivas. A saber, a prova do ENAD ela é composta, então, por um conteúdo envolvendo a formação geral e a formação específica. O conteúdo de formação geral é comum aos cursos de todas as áreas. A concepção dos itens dessas questões de formação geral é balizada pelos princípios dos direitos humanos, envolvendo ética, democracia, cidadania, políticas públicas, responsabilidade social, meio ambiente e inovação tecnológica. As questões de formação geral são em número de 10 na prova do ENAD, sendo que 2 são discursivas e 8 objetivas. Estas questões vão envolver situações, problemas e estudos de caso. Já as questões de formação específica vão ser próprias, então, de cada área de avaliação, constando em um número de 30 questões, sendo 3 discursivas e 27 objetivas. Vale aqui ressaltar que as questões que são discursivas vão avaliar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Nós podemos ver a partir da tabela que a gente usou como exemplo a engenharia de alimentos no ENAD 2019, mas o peso das questões vai valer para todos os cursos. O peso dos componentes no cálculo da nota do ENAD, no que tange as questões de formação geral, é de 25% e as de formação específica, 75%. Nós podemos observar, quando comparamos o peso das questões discursivas e objetivas, tanto para a formação geral como para o componente específico, que as questões objetivas elas vão ter um percentual maior nesse peso. 60% nas questões de formação geral frente a 40% associadas às discursivas e 85% das questões de componentes específicos objetivas em relação a 15% da que as questões discursivas apresentam na área ali do componente específico, das questões de formação específica. É por isso, então, que neste vídeo nós vamos focar nessas questões que são objetivas, mostrando, então, a sua estrutura e estética nas questões do ENAD. Então, aqui vemos a estrutura detalhada das questões de múltipla escolha. Elas são formadas, então, por 3 partes. Primeiramente, a instrução, depois, o enunciado da situação-problema ou ainda o comando de resposta, essa seria a segunda parte, seguida então das alternativas de resposta. Vamos ver cada uma delas. A instrução vai trazer então um suporte de referência para que o aluno possa responder. Ou seja, para o aluno responder é preciso que ele consulte o suporte e interprete ou faça análise de seus elementos. Essa é a primeira parte de uma questão do estilo ENAD. Em seguida, estará, então, o enunciado da situação-problema ou ainda um comando da resposta. O enunciado da situação-problema pode ser exemplificado como, por exemplo, um texto dito, com base nas informações acima, assinale a opção que apresenta a temperatura da superfície do produto durante o período de secagem a taxa constante. Isso é um exemplo de enunciado da situação-problema. Já o comando de resposta, vindo após a parte da instrução, pode trazer o seguinte texto: a partir das informações apresentadas, assinale a opção correta. A terceira parte da questão, então, vem as alternativas de resposta, que são formadas por um gabarito, que é a única resposta correta que responde à situação-problema proposta, ou ainda os distratores, que são as outras respostas alternativas ao gabarito.
Então, nós vemos um exemplo aqui numa questão de química, tá? Que foi apresentada aqui no ENAD 2017, quando a gente vai falar aqui, essa questão fala sobre hidrogéis, mas nós podemos ver que toda a primeira parte aqui da questão, quando ele vai definir o que são hidrogéis, vai mostrar um infográfico, por exemplo, explicando, né, a viabilização dos hidrogéis em culturas agrícolas. Guardem um tempo, né, para dar uma olhada nessa questão. Aqui nós temos a instrução e um suporte, então, que pode ser um texto, desenho ou figuras. Depois desse suporte vem o seguinte texto: a partir das informações apresentadas, assinale a opção correta. Como nós vimos anteriormente, isso caracteriza um comando da resposta, né? E em seguida nós temos aqui as alternativas de respostas que contam então do gabarito e dos distratores, ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre esses distratores. Quais são as suas características numa questão do tipo ENAD? O conteúdo do distrator ele costuma ser correto, se considerado independente do problema formulado no enunciado. O que isso quer dizer? Que todas as alternativas elas não estão erradas. Entretanto, haverá um gabarito que é associado ao contexto do suporte da questão. Esses distratores, ou seja, as questões que não vão ser assinaladas como gabarito, apesar de corretas, tá? Elas vão servir para atrair os alunos que não vão possuir a habilidade avaliada na questão, ou seja, de fazer o link, de fazer a associação da resposta com o seu suporte, a instrução, tá? Então, além de atrair esses alunos que não possuem essa habilidade avaliada na questão, também vai atrair aqueles alunos que vão tentar adivinhar ou chutar a resposta. Os distratores devem ser respostas plausíveis, de acordo então ao primeiro dito aqui nesse slide, ter semelhança em relação à alternativa correta quanto à ordem de grandeza ou à forma de apresentação. Podem apresentar os erros comuns que os alunos apresentaram na aula. O que isso quer dizer? Em geral, quando o aluno responde o distrator, assinala o distrator como se fosse gabarito, isso serve também para um professor ou para o avaliador perceber que isso pode ser vícios apresentados pelo aluno na sala de aula de responder uma questão rápida sem interpretar o suporte, né, ou a instrução, ok? Podem esses distratores ainda apresentar possíveis soluções errôneas para o problema apresentado no enunciado, ainda que a frase do distrator seja correta na área de conhecimento, tá? Agora, nós vamos ver os tipos de questões de múltipla escolha que são apresentados no ENAD. Elas podem ser elaboradas em 5 modalidades, conhecidos então por afirmação incompleta ou complementação simples, resposta única, interpretação, complementação múltipla ou ainda asserção razão. Nós vamos avaliar cada uma delas a seguir. A questão de afirmação incompleta, essa modalidade, também é chamada de complementação simples. Neste caso, o enunciado vai apresentar uma frase incompleta e as alternativas vão completar a frase. Então, aqui nesta questão aqui do ENAD 2019, nós vemos o enunciado. Eu vou lê-lo. A partir do contexto apresentado aqui pela instrução, pelo suporte, é possível, é correto afirmar que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas objetiva, esse enunciado está incompleto e as alternativas vão ter que completar esse enunciado. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou só ler a alternativa A. Objetiva: estimular atores estatais e não estatais a planejar e executar conjuntamente programas dedicados a garantir a redução da interferência humana no meio ambiente, tá? Já a modalidade, né, da resposta única é caracterizada por o enunciado sendo como uma pergunta, onde as alternativas respondem a essa pergunta, a essa questão. Né? Então, nesse exemplo de questão, também tirado do ENAD aqui 2019, vou ler o enunciado. Com base nas informações acima, assinale a opção que apresenta a temperatura da superfície do produto durante o período de secagem a taxa constante, ou seja, qual é essa temperatura? E as alternativas vão responder. Tá? Então, essa é uma modalidade de questão do estilo ENAD do tipo resposta única.
Vejam que essas modalidades elas vão sendo caracterizadas por diferenciações nos enunciados e nas alternativas. Aqui, então, foi assinalado, né, o gabarito. Já a modalidade interpretação, tá, vai estar associado ao suporte, tá, da instrução. Ou seja, o enunciado vai incluir uma situação estímulo, o suporte que pode ser o texto, caso, tabela, quadro, diagrama, dentre outros, tá? E as alternativas vão estar associadas à interpretação desse gráfico. Né? Aqui o enunciado está associado bem a um comando de resposta, ó, considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta. Né? Então, nesse caso, avaliando esse gráfico, aproveitando já o gabarito, vou ler desse gabarito. Ó. Assinalando a opção correta de acordo com a interpretação desse gráfico. O ponto de equilíbrio operacional de uma empresa consiste no nível de vendas necessário para cobrir todas as despesas operacionais. Ok? Bom, a próxima modalidade é a complementação múltipla, onde o enunciado vai apresentar o tema, a situação-problema, o caso, dentre outros, etc., e vão ser realizadas a seguir afirmações que podem ser verdadeiras e falsas. Geralmente elas estão apontadas em números romanos, tá? Essas afirmações verdadeiras e falsas vão estar relacionadas, então, com a instrução, a introdução, tá? E aí o comando de resposta, o enunciado, vai perguntar qual dessas afirmativas estão corretas. E aí essas possibilidades estarão em letras não romanas aqui e será necessário então assinalar quais dessas afirmações serão verdadeiras, ok? Bom, aqui a gente colocou como exemplo, também a gente mostrou o gabarito da questão. A próxima modalidade é a modalidade da asserção razão. Ela é muito característica, ela é muito bem identificada nas provas do ENAD. Por quê? Porque ela apresenta duas proposições, tá, que estão associadas pela palavra porquê, tá, sendo a segunda proposição uma razão ou justificativa da primeira. Tá? Então, nesta questão aqui, eu vou ler também essas proposições, tipicamente, olha, com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação propostas entre elas. A primeira proposição é, em algumas regiões do Brasil, os índices referidos estão abaixo da média nacional, indicando diferenças de acesso de qualidade e abastecimento de água que podem impactar a saúde pública. Por quê? Vem a segunda proposição. O aumento da eficiência da política pública de abastecimento de água no Brasil contribui para o desenvolvimento nacional, para a redução dos desequilíbrios regionais e para a promoção da inclusão social. A associação entre essas duas proposições vão ser comentadas nas alternativas. Então, aqui o comando de resposta vai dizer, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. No caso, nessa questão, o gabarito é a letra B, onde as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas 2 não é a justificativa correta da primeira. Então, é este caso que precisamos avaliar em relação às duas proporções, as duas proposições envolvidas nas questões do tipo asserção-razão, ok? Bom, a partir desse conhecimento, para professores, então, que querem começar a aprender a formular as questões do tipo ENAD, a inserir essas questões nas salas de aulas, né, em todos os períodos da graduação, a gente faz uma proposta de treino e inserção dessas questões, que é formular pelo menos uma questão no estilo ENAD e incluir em cada uma das suas avaliações das suas disciplinas, nos bimestres, né, para cursos semestrais, ainda e também anuais. Além disso, há a possibilidade de conectar disciplinas para a formulação de questões multidisciplinares, ou seja, os professores trabalharem em grupos de trabalho, né? Identificando, olha, qual grupo de trabalho em relação a disciplinas, que professores vamos trabalhar, elaborarem uma pergunta em conjunto, ou envolvendo mais de uma disciplina da graduação, inserir na sua avaliação e ver, né? Ou ainda na sala de aula, e avaliar quantos alunos responderam e quantos alunos acertaram. Então, isso é um bom exercício para a gente já
e avaliando como esses alunos se familiarizam com esse estilo de questão ENAD antes, então, de fazer o próprio exame nacional, ok? Agradecemos a atenção de todos, muito obrigada, compartilhem, sigam nossa página no Instagram e nós sempre terminamos com essa frase, né? O mundo mudou, a nossa forma de ensinar precisa mudar também. Então, que sejamos esses agentes de transformação, né, na sala de aula. Muito obrigada.